Todos querem ter informações, dicas importantes para a sua qualidade de vida. Você tem um encontro marcado com Fique por Dentro. Muitas entrevistas com especialistas da saúde. Personalidades da área jurídica orientarão sobre direitos e deveres dos cidadãos. Profissionais da educação completarão a pauta. E os profissionais liberais falarão sobre diversos segmentos do mercado. Começa agora, pela Rádio Trianon AM 740. Fique por Dentro, com as dicas do Lombardi. Fique por Dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Boa tarde, ouvintes da Trianon. Iniciamos agora o programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde, com o Dr. Fábio Ravalha. Nos 740 kHz em São Paulo e Grande São Paulo, nos 810 kHz na Baixada Santista e também através dos internautas do mundo inteiro pelo site trianonam.com.br. Iniciamos agora então o programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde. Alô, ouvintes da Trianon, aqui é o Lombardi do programa Fique por Dentro. Estou com o programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde, com o Dr. Fábio Ravalha. Todas as sextas-feiras, das 14 às 14h30. Tire suas dúvidas enviando perguntas através do e-mail jornalismo@bexiganews.com.br. Repetindo, jornalismo@bexiganews.com.br. Ouça, divulgue, participe. Instituto Ortopedia e Saúde, com o Dr. Fábio Ravalha. Boa tarde, Dr. Fábio. Boa tarde, Lombardi. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Trianon. Boa tarde a toda a equipe da Rádio Trianon. Gostaria de agradecer aí a participação, mais um programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde, e gostaria de convidá-los a todos a fazer suas perguntas, mandarem seu e-mail, para que a gente possa aumentar a interação, que é o nosso lema desse programa, um programa interativo feito para você. Também, se você tiver Facebook, eu convido a todos a curtir Caminhadas com Segurança. Curtir Caminhadas com Segurança. Boa tarde. Então vou passar agora o telefone e o e-mail a qual você poderá enviar perguntas ao Dr. Fábio Ravalha. O telefone é 3289-8000, 3289-8000. E o e-mail jornalismo@bexiganews.com.br. Repetindo, jornalismo@bexiganews.com.br. E o tema hoje está muito, mas muito interessante para você tirar todas as suas dúvidas sobre osteoporose. Doutor Fábio, então vamos à pergunta. O que é osteoporose? Osteoporose, o nome já diz, ósteo é osso, porose é poro, seria osso com poro, seria um enfraquecimento da arquitetura dos ossos que pode levar a aumento do risco de fraturas. É isso que é osteoporose. Seria a pessoa, ela tem uns buracos maiores, se pensar em termos de uma esponja, aquela esponja cheia de furinhos pequenos seria o osso normal, e o osso com osteoporose seria aquela esponja com orifícios maiores, né? A mesma coisa do queijo suíço e do queijo normal também seria a diferença entre a pessoa com osteoporose ou não. Doutor Fábio, quem tem osteoporose? Osteoporose todos nós podemos ter com envelhecimento. As mulheres têm 10, 15 anos antes que os homens, devido à menopausa, à queda dos hormônios femininos, ocorre uma grande perda óssea naquela época, e nos homens eles vão ter mais tarde, 10, 15 anos, porque a andropausa existe, mas ela é muito leve, né, na pessoa. Doutor Fábio, quais os fatores de risco? Os fatores de risco, então, as pessoas que têm, primeiro, envelhecer. Segundo, pessoas que têm um alcoolismo, pessoas que tabagismo também, o cigarro também, ela diminui a intensidade óssea. Pessoas pequenas, pessoas de raça japonesa e raça branca tem mais do que a raça negra. Pessoas que consumiram muito pouco cálcio, muito pouco vitamina D durante sua vida. Pessoas sedentárias que não fazem atividade física, que não tomam sol, que o sol estimula a formação da vitamina D, e algumas doenças crônicas que a pessoa pode ter, e também o uso de medicamentos anticonvulsivantes, principalmente a cortisona,
cortisona leva muito à osteoporose e outros medicamentos também podem levar à osteoporose. Doutor, quais os exames a serem feitos e o diagnóstico? Então, a osteoporose é importante. Antes de pensar nos exames, é importante saber por que a pessoa tem osteoporose. Então, a pessoa tem que pensar que ela tem uma massa óssea para a sua vida. Por volta dos 35 anos de idade, a massa óssea não aumenta mais, ela vai diminuindo no ritmo de 1% ao ano. Então, se a pessoa for muito sedentária, se a pessoa fumar, beber, esse ritmo de perda ela é menor. O osso a cada 10 anos vai renovando, ele vai se renovando, mas ele diminui a quantidade de cálcio em relação ao ano anterior, após os 35 anos de idade. Para entender mais fácil isso aí, é pensar que a pessoa tem um tanque de gasolina para subir a Serra de Santos. Se a pessoa for devagarinho, maneirando, ela chega em Santos com boa quantidade de gasolina e com essa gasolina ela consegue rodar lá e depois só abastecer para voltar para São Paulo depois. E no caso dela ir a toda, ela chega lá quase sem gasolina. É a mesma coisa na osteoporose. Se a pessoa, tirando a parte genética, que eu não falei, mas a parte genética é mais importante, que também não existe o que fazer no momento para a parte genética. Se a pessoa tiver uma vida com hábitos saudáveis, atividade física não for muito sedentária, hábitos saudáveis de não fumar, não beber, uma dieta rica em cálcio, rica em vitamina D, atividade física com carga durante a vida, ela vai ter menos problemas de osteoporose, ela vai estar economizando aquela gasolina que seria o cálcio para a sua vida. Se a pessoa fumar, beber, muito sedentária, daí sim a osteoporose pode atingir. Pessoas que tomam medicamento, muitas vezes é impossível não tomar, geralmente a cortisona é utilizada principalmente pessoas que têm problema de reumatismo intenso, daí o ideal é ir acompanhando e ir tratando se necessário. Doutor Fábio, qual é o tratamento ideal para a osteoporose? A osteoporose é uma doença assintomática, uma doença silenciosa, que ninguém percebe que tem osteoporose e só vai perceber que tem osteoporose depois, nas fases mais avançadas da vida, quando ocorrem as fraturas da coluna, que começa a doer, fraturas do quadril, que precisa fazer uma cirurgia porque a pessoa tem a fratura. Então a osteoporose para saber se a pessoa tem osteoporose, sintomas ela não vai ter, ela não vai falar, estou doendo, tenho osteoporose, não vai ter. Muita gente confunde a osteoporose com a artrose, a dor na junta devido à artrose dói, mas na coluna só dói nas fases mais avançadas. Para saber se tem, o ideal é fazer, preconizado desde 1974 pela Organização Mundial da Saúde, é a densitometria mineral óssea, que é um exame de raio-x duplo, que é feito com uma mini incidência de raio-x no quadril e na coluna, classicamente pode ser realizada no corpo inteiro, e aquele grupo é analisado e comparado com a população normal, e se a pessoa tiver um pouco normal, é normal. Se tiver um pouco abaixo, até um desvio padrão abaixo, é chamado osteopenia, e se tiver 2 desvios padrão abaixo, é chamado osteoporose, que tem graus: osteoporose leve, moderada, grave. Grave geralmente quando já houve história de fraturas, fratura de coluna, fratura de costela, fratura de colo de fêmur, do fêmur, fratura de colo de úmero, do braço, do ombro. Então, se houver esse tipo de fratura, a pessoa tem um grau de osteoporose mais grave do que a pessoa que não tem fraturas. Nós vamos agora a um pequeno intervalo com o recado da Arthros Clínica. Preste bastante atenção, você que precisa fazer uma fisioterapia, tratamento. A Arthros Clínica é uma clínica de excelência com equipamentos de última geração. Então vamos ao recado agora da Arthros Clínica, já voltamos. Instituto Ortopedia e Saúde, com o Dr. Fábio Ravalha. Dr. Fábio Ravalha agradece a sua atenção e convida você a conhecer o Estúdio Arthros Clínica, espaço voltado à atividade física na melhor idade e recuperação continuada após fisioterapia. Aulas diferenciadas que promovem o condicionamento físico, respeitando e estimulando as necessidades e aptidões individuais de cada aluno. Aulas personalizadas, personal trainers especializados, fisioterapeutas, aparelhos com tecnologia inovadora, power plate, plataforma multivibratória,
Venha fazer uma aula experimental. Tudo isso numa sala confortável, climatizada, com iluminação natural e vista panorâmica. Rua Itapeva, número 490, Conjunto 102, São Paulo. Telefone 0 Prestadora 11 3289 8000. Repetindo, 0 Prestadora 11 3289 8000. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi. Alô, ouvintes da Trianon, aqui é o Lombardi do programa Fique por Dentro. Estou com o programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde, com o Dr. Fábio Ravalha. Todas as sextas-feiras, das 14 às 14h30. Tire suas dúvidas enviando perguntas através do e-mail jornalismo@bexiganews.com.br. Repetindo, jornalismo@bexiganews.com.br. Ouça, divulgue, participe. Voltamos com o programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde, com o Dr. Fábio Ravalha. E o tema hoje é bastante interessante. O Dr. Fábio Ravalha está explicando tudo sobre osteoporose. Para você que sintonizou agora, então, não mude de estação, continue conosco que você terá muitas informações importantes. Dr. Fábio, qual é a alimentação correta para quem já tem o sintoma de osteoporose? A osteoporose é a alimentação correta para prevenir. E para quem tem osteoporose é uma dieta rica em cálcio e rica em vitamina D. Então, os vegetais mais escuros, eles são mais ricos em cálcios. O feijão branco é muito rico em cálcio. O leite e derivados, muito rico em cálcio e vitamina D. Então, é muito importante uma dieta rica nesses alimentos. E vitamina D, óleo de vegetais, tofu, arenque, também tem muito vitamina D. Então, o ideal é procurar fazer uma alimentação mais frequente, principalmente leites e derivados, que tem tudo, né? Queijo, leite, iogurte, tem cálcio, tem vitamina D, e que seria muito interessante para a alimentação correta, alimentação amiga dos ossos. E quanto à prevenção, Dr. Fábio? A prevenção é a mesma coisa, a alimentação é a mesma coisa. É importante a pessoa ter uma atividade física com carga. Quanto mais atividade física com carga, mais os ossos ficam fortes. Existe um exemplo clássico de uma avaliação com uma densitometria óssea do calcanhar por ultrassom, realizada em mulheres jovens, meninas, que jogam futebol, soccer, né, o futebol nosso, nos Estados Unidos, antes da temporada e depois no final da temporada, e mostra que nessa avaliação a densidade aumenta muito no final da temporada, mostra que aquela atividade com carga, que é jogar bola, ela aumenta a força dos ossos, aumenta a concentração de cálcio nos ossos, fortalece os ossos. Então é muito importante a pessoa fazer aquela atividade com carga, uma atividade física com carga. Outra coisa que mostra também são as viagens espaciais. Na viagem espacial, como não tem gravidade, um dos grandes problemas do homem até Marte, o homem até outro planeta, seria o tempo e a falta de gravidade. Os ossos vão ser desfeitos, porque não tem carga, não tem apoio. Então existe até um aparelho de oscilação, que hoje em dia quase todas as academias têm, que o início foi chamado Power Plate, uma das marcas. Hoje em dia existem várias outras marcas, que foi bolado pelos russos para reabilitar os astronautas depois de viagens interespaciais, e para a pessoa reabilitar os ossos, para voltar o osso ao normal, que nada mais, nada menos do que seriam impactos artificiais realizados no osso, nos membros inferiores e superiores, se a pessoa apoiar com a mão numas fitas que existem lá, para estimular o aumento da massa óssea. Então é muito importante a pessoa, atividade com carga, uma dieta rica em cálcio e vitamina D, leite e derivados é o mais rico, né? Cálcio, feijão branco, né? Ou alimentos escuros também muito importante, vitamina D, leite e derivados, arenque, tofu, óleo de fígado de bacalhau, óleos também de vegetais também é importante. E para a alimentação, e o sol estimula a vitamina D a formar na pele, a vitamina D estimula a absorção do cálcio, então é muito importante também o sol, atividade física com carga e alimentação rica em cálcio e vitamina D. Esse é o tratamento e prevenção da osteoporose.
Doutor Fábio, quantas medicações de uma vez por semana, por mês e por ano? Existe hoje em dia vários tipos de medicação. Existe a medicação que é a reposição de cálcio e vitamina D, no caso que a pessoa precise, e também são as medicações facilitadoras da absorção do osso, que seria essas medicações. O alendronato é o mais clássico, ele tem disponível diário, porém a pessoa tem que tomar jejum logo cedo pela manhã com água, sem deitar, para que o intestino, que o estômago, o líquido intestinal, suco intestinal não desative o medicamento. Por isso a pessoa tem que ficar de pé para que digira aquele alimento. Então todos os dias é uma coisa muito sacrificante. Começaram a fazer uma vez por mês, uma vez por semana, depois uma vez por mês. E hoje em dia tem uma aplicação endovenosa, com aplicação em bula registrada pela Anvisa, que pode ser utilizada uma vez a cada 2 anos na osteopenia, uma vez a cada ano na osteoporose, que seria um remédio semelhante dado por veia, que é nada mais a menos que um remédio utilizado para o tratamento de metástase óssea, né, por meio com tumores nos ossos, que é o mesmo medicamento usado para a osteoporose também, esse tipo de medicamento. E com uma facilidade terapêutica, facilidade da pessoa ter adesão ao tratamento. Doutor Fábio, vamos agora a alguns itens. Paratormônio. O paratormônio seria alguns casos de osteoporose mais grave, como aquelas que eu falei que já tinham fraturas. Uma das maneiras de tratar por 2 anos apenas é tomar o paratormônio sintético. Ele é tomado como se fosse uma insulina subcutâneo, numa seringa semelhante da insulina, que você vai rodando e vai injetando no subcutâneo todos os dias um pouquinho daquele remédio, e ele é o único que aumenta a massa óssea. Porém, o médico tem que indicar esse remédio, indicado pelos médicos, em caso de osteoporose grave. Alguns casos têm indicação de utilizar esse medicamento. O importante é que existem vários tipos de medicamento. Para saber se um é melhor que o outro, o seu médico que vai orientar se você precisa tomar remédio, se precisa tomar cálcio, se precisa tomar vitamina D e qual é o remédio ideal para você. Biológico. Biológicos, existem hoje em dia outros medicamentos semelhantes àqueles usados em artrite reumatoide, que também são biológicos, utilizados subcutaneamente uma vez a cada 6 meses, e que com bons resultados também para o tratamento e controle da osteoporose. O raloxifeno é um tipo de um hormônio, o mesmo utilizado quando a pessoa tem receptores de hormonais em tumores de mama. Então depois, semelhante àquele hormônio, é utilizado apenas para mulheres, obviamente, homens não, e também ele tem a vantagem de prevenir alguns tipos de tumores, e também ele pode ser utilizado para a pessoa evitar a osteoporose. Existem também algumas contraindicações, o aumento de trombose, aumento de embolia, porém o seu médico que deve orientar qual é o melhor remédio para você, se você tem indicação de um biológico, um mensal, um anual, ou tomar o raloxifeno, no caso se for mulher pós-menopausa, que só pode utilizar em mulher pós-menopausa, saber exatamente qual é o melhor tipo de medicamento que você deve tomar. Felizmente existe uma gama de medicamentos, mas o importante é você saber que pode ter o risco de ter essa osteoporose e, através da densitometria óssea, fazer um diagnóstico precoce da osteoporose para que evite os problemas mais graves da doença. Cálcio. Cálcio, no caso do cálcio baixo, a pessoa pode tomar cálcio em vários tipos de cálcio. Alguns cálcios não dão cálculo renal, outros podem ter problemas de cálculo renal nas pessoas suscetíveis e que tenha tendência a ter cálculos renais. Porém, existem vários tipos de cálcio. A vitamina D, pessoas que têm exames de vitamina D baixo, né? Hoje em dia é muito comum medir a vitamina D na pessoa. A vitamina D está baixa, muitas vezes relacionada a baixa exposição ao sol. Em cidades grandes como a nossa, apesar do país ser tropical, é muito frequente pessoas terem vitamina D baixa. Então é muito importante ir atrás, corrigir essa vitamina D, tomar a medicação, tomar sol, meia hora, 3-4 vezes por dia, com áreas expostas ao sol, sem protetor solar, justamente na hora que o protetor solar é colocado, que demora uns 15 minutos para ser colocado. É muito importante para que evite os problemas da osteoporose. Doutor Fábio, agora quanto às cirurgias?
No caso das cirurgias, eu vou falar cirurgia em osteoporose, o que é isso? E realmente existem cirurgias. No caso das fraturas de coluna, fraturas agudas de coluna, fraturas que não romperam a parte de trás da coluna, onde tem o nervo, a medula. Uma cirurgia chamada vertebroplastia, muito utilizada cada vez mais, hoje em dia é chamada quifoplastia, que é colocado um balão naquela vértebra, com anestesia local, com a pessoa de barriga para baixo, colocando uns coxins, umas almofadas para corrigir aquela coluna, deformidade que a coluna tem, é injetado por um canudo do tamanho daquela parte de uma caneta esferográfica, o plástico transparente de uma caneta esferográfica, é injetado cimento diretamente no osso. Esse cimento ósseo, que é um cimento especial, semelhante que os dentistas usam para tratamentos dentários, ele fica duro rapidamente e aquilo vai melhorar a deformidade da pessoa, melhorar a dor e reabilitar a pessoa o mais rapidamente possível à sua atividade do dia a dia. Então a vertebroplastia é um tipo de tratamento cirúrgico para a osteoporose. Outros problemas de fraturas de colo de úmero, fraturas de colo de fêmur, fraturas de outros ossos, né, que são menos frequentes. A indicação cirúrgica, no caso de haver totalmente um desvio daquela fratura ou haver um comprometimento da circulação da cabeça do fêmur ou da cabeça do úmero, existem indicações ou de fazer fixações com placas, parafusos ou hastes, ou fazer a troca daquela cabeça de fêmur que pode ter risco de ter osteoporose, a cabeça de úmero que pode ter risco de ter necrose, não osteoporose, de ter necrose, de ter um colapso por má circulação, de infartar aquela cabeça. A prótese de ombro, prótese de quadril é indicada no intuito de reabilitar, de colocar a pessoa para caminhar o mais rápido possível, colocar a pessoa para movimentar o braço o mais rápido possível. Em alguns casos, o seu médico pode orientar, o médico dos seus pais, dos seus avós, pode orientar a pessoa a saber qual é o melhor tipo de tratamento. Se você for mulher, se só tem algum parente, mulher que teve alguma fratura de colo de fêmur, você tem um risco maior de desenvolver a osteoporose, por isso é muito importante ir atrás após os 40 anos de idade, fazer a densitometria no homem após os 50 anos de idade, fazer a densitometria óssea, para saber se a pessoa tem osteoporose ou o risco de desenvolver a osteoporose. Você ouvinte que tem osteoporose e que está ligado aqui na Trianon AM, que está gostando bastante desta entrevista, você poderá ouvir novamente ou indicar pessoas que saibam que têm osteoporose para ter essas dicas do Dr. Fábio através do Google. Você pode pesquisar Programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde, ou ir direto no YouTube, Programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde. Aí você poderá ouvir a entrevista novamente. Dr. Fábio, foi falado hoje sobre osteoporose, mas só pode também falar sobre artrose. Sim, podemos falar sobre a artrose, a grande diferença de osteoporose e artrose, que a osteoporose é nos ossos longos, no meio dos ossos longos ou nas vértebras, né? E a artrose é nas juntas das articulações, que ocorre um enferrujamento, né? Um desgaste das juntas, um desgaste das articulações, que é chamada artrose, que pode dar em todas as juntas do corpo. Interessante que por volta dos 50 anos de idade, 40, 50% das pessoas têm algum tipo de artrose em alguma articulação do corpo. Por volta dos 80 anos de idade, quase 100% das pessoas têm algum tipo de artrose em algum tipo do corpo. A artrose seria um tipo de um cabelo branco, de pessoas que têm, outras que não têm, mas é um envelhecimento das articulações. Envelhece mais quem fez mais traumatismo, que o trauma, a artrose por trauma, pode envelhecer a articulação, pessoas que têm lesões de ligamento, várias cirurgias, lesões instáveis, né, jogos nos joelhos, pode ter uma artrose mais precocemente, mais cedo, né, que outras pessoas. Doutor Fábio, quanto ao tratamento? O tratamento da artrose, inicialmente, é só através de atividade física e reforço muscular. Em casos um pouquinho mais avançados, hoje em dia existem todos esses remédios com protetores orais, né, baseados em lanolina, condroitina, glicosamina, baseados também em caroço de abacate, baseado em folha de soja, ou através de infiltrações também desses condroprotetores, que é o mais frequente utilizado, derivados do ácido hialurônico,
tanto de origem vegetal como animal, e também, nos casos mais avançados da doença, uma limpeza através de uma artroscopia, que é aquela cirurgia que é feita por 2 furinhos, que examina a articulação e lava com soro e faz uma limpeza e desbrida, quer dizer, tira aquelas partes que estão mais gastas, mais envelhecidas, uma maneira de trazer uma melhoria nos sintomas. E nos casos extremos, que a pessoa tem uma artrose muito grande, a cirurgia de salvação para essas artroses, que é a artroplastia, que seria a prótese de joelho, prótese de quadril, prótese de ombro, né? Prótese de tornozelo, nos casos mais extremos que a pessoa pode ter. Alguns casos, algumas articulações, a prótese não tem muita valia, não tem tanta qualidade. Muitas vezes é feita a artrodese, quer dizer, a fusão daquela articulação para parar de doer, tirar da cartilagem, colocado enxerto, fundir aquela articulação, muito utilizado no tornozelo, que a prótese não é tão desenvolvida ainda, existem próteses, mas o resultado ainda não é tão, acredita-se que é bom, mas não é tão divulgada, né, tão popularizada assim. Muitas vezes é feita a artrodese naquela articulação do tornozelo. Doutor Fábio, um sintoma que muitas pessoas têm, que se queixam bastante, são varizes. O senhor poderia falar sobre varizes? Posso falar. Varizes, apesar de não ser da minha especialidade, varizes seria nas veias que o sangue arterial ele leva o sangue do coração para as pernas lá embaixo. E esse sangue volta para o coração através das veias. Para subir a ladeira do andar da gente, essas veias têm válvulas, né? Essas válvulas não deixam que o sangue volte. Quando a válvula está insuficiente, nas veias existem veias também periféricas e profundas. Nas veias periféricas ou mesmo profundas ocorrem as varizes. Quer dizer, o sangue fica retesado lá, ele não volta para o coração. Em alguns casos ela pode trazer dor na panturrilha, mas geralmente o aspecto fica aquelas veias grossas, aquelas veias duras, aquele aspecto mais azulado na perna, no membro inferior. E o tratamento inicial é através de caminhada, movimentação, atividade física e mesmo usar meia elástica de média compressão para bombear esse sangramento. Nos casos que ocorre uma variz mais forte, que pode levar até úlceras, buracos, né, feridas nas pernas, nesse caso existe uma indicação cirúrgica, que é remover aquela veia que não está funcionando mais. Bom, doutor Fábio, agora vamos falar um pouco da caminhada com segurança que acontece todo último domingo do mês no Parque Trianon, que tem sido de benefício muito grande para as pessoas, uma alegria tremenda das pessoas que vão formando novas amizades, além de ouvir as palestras e fazerem exames também. Então convido a todos, dia 28 agora de julho, participar de caminhadas com segurança no Parque Trianon, na altura do 1700 da Avenida Paulista, altura do 1700 da Avenida Paulista, em frente a Trianon MASP do metrô, em frente ao Museu de Arte de São Paulo, que é o MASP, Assis Chateaubriand, Museu Assis Chateaubriand. E ali ocorre a caminhadas com segurança a partir das 8h30 da manhã, distribuição de senhas, a partir das 10 horas da manhã são feitas palestras, a partir das 10h30 da manhã são realizadas a caminhada. Por volta de 1h, geralmente acaba o nosso projeto e convido a todos, é totalmente gratuito, vários exames na nossa feira de saúde solidária, exames de baropodometria, exames de postura, são distribuídos gratuitamente exames para densitometria óssea para realizar no Instituto de Ortopedia e Saúde, exame de colesterol, exame de glicemia, pressão arterial, exames de acuidade visual, acuidade auditiva também são realizados. Vai ser realizado o exame de hepatite C também nessa etapa do projeto Cidadania Caminhadas com Segurança. Então você pode ir lá e fazer seus exames, escutar suas palestras, no intuito de aprender um pouquinho mais sobre seus problemas, no intuito de prevenir os problemas de saúde e também ter um dia de lazer, um dia que você pode relaxar, brincar, socializar com as pessoas que participam deste programa. Também é muito importante também, se você quiser, curta no Facebook Caminhadas com Segurança. Curta no Facebook Caminhadas com Segurança. Convido a todos vocês para o Parque Trianon, dia 28. A sua presença é muito importante para nós. E também existe o apoio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente,
da Prefeitura do município de São Paulo e também da Guarda Civil Metropolitana. Muito obrigado e boa tarde. Eu quero agradecer a todos os ouvintes da Trianon AM, nos 740 kHz em São Paulo e Grande São Paulo, nos 810 kHz na Baixada Santista e também a todos os internautas que ouviram pelo site trianonam.com.br. Lembrando que o programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde vai ao ar todas as sextas-feiras, das 14 às 14h30. Muito obrigado, Dr. Fábio. Eu que agradeço, Lombardi. Muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Trianon e toda a equipe da Rádio Trianon. Boa tarde a todos. Instituto Ortopedia e Saúde, com o Dr. Fábio Ravalha. Alô, ouvintes da Trianon, aqui é o Lombardi do programa Fique por Dentro. Estou com o programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde, com o Dr. Fábio Ravalha. Todas as sextas-feiras, das 14 às 14h30. Tire suas dúvidas enviando perguntas através do e-mail jornalismo@bexiganews.com.br. Repetindo, jornalismo@bexiganews.com.br. Ouça, divulgue, participe. Quero agradecer a todos os ouvintes aí de São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista pela audiência. Agradecer ao Benê na Central Técnica, ao Cléo Rodrigues na mesa de som, na produção Matheus Lombardi. Você acabou de ouvir pela Rádio Trianon AM 740. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi.